Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor, E estamos aqui mais uma vez, para falar do amor do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, na vida daqueles a quem Deus chamou, daqueles a quem entregou suas vidas na mão do Senhor, porque o Senhor cuida, o Senhor tem cuidado de nós, E é muito gratificante para mim poder estar aqui falando do amor desse Deus, da maravilha desse Deus, do poder desse Deus, E eu gostaria de compartilhar aqui essa palavra com os amados irmãos, E se encontra lá no livro de Josué, no capítulo de número 10, versículo 12 ao 15. Glória a Deus, Onde diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer, Deus, Senhor, por este momento. Senhor, peço a tua ajuda para ministrar essa palavra, que essa palavra, Deus, venha, Senhor amado, animar os nossos corações, venha nos dar força, vigor, Senhor, porque os dias que nós estamos vivendo, Senhor, são dias difíceis, como falei até pela manhã na consagração, estamos vivendo dias, irmãos, em que até mesmo falei sobre fé, Senhor, que a fé hoje virou uma coisa tão corriqueira na boca de muitos. Eu tenho fé, mas na hora que o negócio acontece nas nossas vidas, parece que a fé some, mas ela está em nós. Então, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que essa palavra seja bênção para nossas vidas, Senhor, porque para mim essa palavra, não só esta, mas todas, Deus, que eu tenho ouvido, que o Senhor tem colocado em meu coração para ministrar, tem sido bênção na minha vida. Deus, muito obrigado, Senhor. Toma este momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Essa palavra é uma reflexão para nossas vidas, irmãos, porque Deus, Ele tem promessas para cumprir em nossas vidas, Deus tinha promessas a cumprir, no povo de Israel. Deus fez promessa para aquele povo, dizendo que colocaria eles dentro de uma terra que manava leite e mel. Só que nessa terra, irmãos, havia reis poderosos lá dentro, havia obstáculos para conseguir essa conquista, para alcançar essa promessa. E Deus, irmão, quando Ele tem promessa, Ele cumpre. E aqui, no texto, eu fiquei pensando, Josué, ele foi falar com Deus, ele foi falar com o Senhor. E falar com Deus é o quê? É levar a voz em oração, Falar com Deus é orar. Orar é falar com Deus diante dele.
Então, irmãos, veja bem, Josué ele foi falar com Deus. E sabemos que quando nós oramos a Deus, Ele está atento à nossa oração e Ele vai nos orientar. Irmãos, tenha certeza disso, que quando nós nos colocamos a falar com Deus, a orar a Deus, com certeza Deus vai orientar. Deus vai me orientar, Deus vai te orientar, porque Deus não quer que nós sejamos enganados. Às vezes até somos enganados, irmãos, porque nós não nos colocamos diante de Deus para falar com Ele como devemos, E às vezes nós sofremos frustrações, mas não de Deus, mas de nós mesmos. Então Josué ele foi falar com Deus, Deus vai nos orientar naquilo que estamos apresentando a Ele. Conforme a gente vê lá Deus, lá em Atos 16:31, Paulo e Silas estavam presos dentro daquele cárcere. E detalhe, irmãos, que Deus ele é tão maravilhoso, irmãos, que quando o negócio está tão difícil, que parece impossível aos nossos olhos, o que Deus faz? Deus opera no sobrenatural. Sabe, irmãos, Deus ele é tremendo. E aí a gente vê ali, em Atos 16:31, o que Paulo e Silas estavam fazendo, irmãos? Estavam orando a Deus, estavam falando com Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles estavam orando a Deus. O importante, irmãos, é orar a Deus, porque nós não sabemos como que Deus vai agir na nossa situação. Eu não sei como Deus vai agir na minha causa, mas uma coisa é certa, eu preciso estar falando com Deus. Você precisa estar falando com Deus. Eles começaram ali a orar, e orar é falar com Deus. E quando eles começaram a falar com Deus, sabe, veio uma alegria no coração daqueles dois homens, que eles começaram, sabe, irmãos, a louvar ao Senhor. Sabe, irmãos, e naquele momento aconteceu algo ali tremendo, irmãos. Sabe, eles não sabiam que ia acontecer daquela maneira, mas aconteceu daquela maneira, porque aprove a Deus agir daquela maneira. E eu não sei, você não sabe como que Deus vai agir na minha e na tua causa. Eu não sei, você sabe? Eu não sei, E eu glorifico a Deus, porque sei que Ele vai agir. Então, irmãos, nós vemos aqui que esses homens, eles falavam com Deus, oravam a Deus, E nós vemos também, irmãos, outro exemplo no sobrenatural de Deus. Olha só, irmãos, lá em Atos capítulo 12, versículo 12, sabe, havia uma situação difícil ali, mas o que os irmãos estavam fazendo? Estavam em um lar, estavam orando, estavam falando com Deus, ainda que eles viessem depois até duvidar do que Deus havia feito. Mas veja bem, irmãos, mas Deus fez do jeito que Ele queria, agiu no sobrenatural. Eu não sei como Deus vai agir, irmão, na minha vida. Eu não sei como Deus vai agir na tua vida. Mas uma coisa eu sei, eu tenho certeza que Ele vai agir. Uma coisa eu tenho certeza é que Ele vai fazer. Porque Ele está vendo que a situação está difícil. Ele está vendo que você está sendo justo na causa. Ele está vendo que você está sendo inocente numa situação em que você foi envolvido. E Ele vai agir, irmãos. Ele não vai deixar você só. Então nós vemos aqui, irmãos, e eu creio que ao orarmos a Deus, Ele tem poder para operar no sobrenatural. Creio também que quando Josué falou com Deus, Deus ele orientou a Josué. O texto aqui, ele não fala como que Deus se manifestou ali a Josué quando Josué foi falar com Deus. Eu não sei se Deus falou assim: olha, Josué, diga para o sol se deter
né? Para que o sol venha se deter, né, em Gibeão. Diga para o sol e diga para a lua também. Então veja bem, irmãos, eu não sei se Deus falou isso para Josué, eu estou conjecturando aqui, né? Mas eu acredito que Deus orientou a Josué nessa peleja, porque Deus iria pelejar, né, em favor do povo de Israel, né? E nós cremos, irmãos, que Deus, ele peleja em nosso favor. Deus luta por nós. Sabe, Deus, ele está olhando a minha causa, ele está olhando a tua causa, ele está, sabe, atento a tudo que está acontecendo, e no momento certo, Deus, ele vai agir. Você não sabe como, eu não sei como, mas ele vai agir e você vai ficar maravilhado, eu vou ficar maravilhado. Porque Deus, ele trabalha do jeito que ele quer. E nós vemos aqui, irmão, nesse texto, né? Eu estou aqui conjecturando que Deus pode ter orientado a Josué isso, né? E parecia loucura, mas quando Deus quer cumprir seus propósitos, que parece impossível aos olhos humanos, ele vai cumprir, irmãos. Ele vai cumprir. Tenha certeza disso, que Deus tem propósitos. Deus tem propósito na minha vida, Deus tem propósitos na tua vida, e se nós, irmãos, permanecermos firmes no Senhor, falando com o Senhor, sabe, irmãos, buscando a Deus, falando com Ele, irmão, Deus vai agir. Deus, ele age. Deus não fica olhando você passar uma situação e te deixa sozinho, não. Ele está contigo, ele está comigo, ele está passando comigo o que eu estou vivendo hoje. Ele está passando com você o que você está vivendo hoje. Você não está sozinho, não. Deus está contigo, irmãos. Ainda que pareça loucura a forma com que Deus vai fazer, nós não sabemos, né? Mas Deus, ele vai fazer. E veja como Deus operou para dar vitória a Josué, que foi socorrer o povo de Gibeão, né? Esse povo, irmãos, eles lá no capítulo 9, se você for olhar, né, eles haviam ouvido falar de Deus, do poder de Deus, porque Josué estava num processo de conquista. Josué estava no processo de conquista. Eu estou no processo de conquista, você está no processo de conquista. E Josué, irmãos, estava nesse processo de conquista. Nós vemos aqui, irmãos, ele foi ajudar esse povo aqui, porque esse povo aqui lá no capítulo 9, por ouvir falar desse Deus que estava com Josué e o povo de Israel, conquistando terras, conquistando os reis, sabe, irmãos? Eles ficaram com medo, eles temeram e tiveram que se disfarçar de um povo que veio de longe, né? E ali enganaram Josué e fez com que Josué fizesse uma aliança, né, com eles. Veja bem, e nesse momento dessa aliança, se você ler o texto, você vai ver que Josué não consultou a Deus para fazer essa aliança. E ele fez essa aliança. Mas também Deus conhecia o coração daqueles homens, que eles estavam temerosos, sabe? E ali eles disseram para Josué: nós seremos teus servos. E ficaram sendo servos ali do povo de Israel, servindo o povo de Israel. Então esse povo, irmãos, passou por uma situação difícil, que a cidade de Gibeão foi sitiada, e eles tiveram que pedir socorro a Josué. E veja bem, irmãos, Deus disse para Josué, né? Deus disse para Josué não ter medo, não temas, né? E nós, irmãos, vemos que Deus, ele age. Deus age, irmãos. Deus, vamos ver aqui no capítulo 10, do versículo 8 ao 11, né? Veja bem aqui, irmãos, do versículo 8. E o Senhor disse a Josué: não os temas. Veja bem, não os temas, porque os tenho dado na tua mão.
nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e a Mequedá. E sucedeu que fugindo eles, veja bem aqui, irmãos, e sucedeu que fugindo eles, diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles, veja, isso aqui chamou atenção. O Senhor aqui, irmãos, ele agiu aqui no sobrenatural, não só ali quando ele orientou a Josué, que Josué falou sol detente, não só ali Deus agiu no sobrenatural, mas aqui antes também Deus agiu no sobrenatural, para que viesse dar vitória a Josué, porque Josué estava ajudando ali agora aquele povo. Aí o que aconteceu? O Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Irmãos, veja bem, irmãos, como que Deus ele age, sabe? Deus ele é tremendo, irmãos. Deus ele feriu ali aqueles homens, sabe, com pedras dos céus. Deus mandou aquilo ali no sobrenatural, irmãos. Então é assim que Deus faz, sabe? Nós não sabemos como que Deus vai agir nas nossas vidas, mas devemos ter a certeza, irmãos, que se nós estamos orando a Deus, que se nós estamos colocando na mão de Deus nossas vidas, que nós estamos perseverando em oração a Deus, falando com Deus, irmãos, não tem como Deus não te ouvir, não tem como Deus não me ouvir, porque nós estamos nos colocando na posição em que Deus quer. Então, quando eu me coloco, quando você se coloca na posição que Deus quer, irmãos, Deus ele age. Deus age. E Deus fez promessas para o povo de Israel. Mas, irmãos, veja bem, Deus colocaria, como eu disse anteriormente, esse povo lá dentro. Mas o povo não podia somente ouvir, Deus vai nos colocar lá dentro. Espera aí, existe, irmãos, uma batalha, existe luta para se conquistar. E Josué e o povo de Israel estava nesse processo, estava no processo de conquista. Irmãos, e para conquistar, sabe, tem que ter luta. Para conquistar, tem que perseverar, não pode voltar atrás, não pode parar, não pode ficar cocheando em dois pensamentos. Vai em frente, siga em frente, continua buscando a Deus, falando com Deus, orando a Deus, continua lutando. Não pare, irmãos, não seja um derrotado, seja um vitorioso. Ainda que você não tenha conquistado ainda, mas você está perseverando, e quando se persevera, já mostra que é um vitorioso. Aleluias. Deus, irmãos, ele é tremendo. Deus, ele é em favor do seu povo. Tá? Esse foi mais um agir de Deus para cumprir a sua promessa. Deus, ele tem promessa na minha e na tua vida, irmãos. E Deus, para cumprir, Deus vai tirar tudo da minha frente. Deus vai tirar tudo da tua frente, tudo que te atrapalha de você conquistar, porque Ele tem prazer, irmão, em abençoar o seu povo. Ele tem prazer de me abençoar, Ele tem prazer de te abençoar. Sabe por quê? Porque perseveramos, estamos indo em frente, não estamos parando, não estamos esmorecendo. O desânimo vem sim, mas a gente se põe de pé e vamos em frente, porque Deus, irmãos, Ele é poderoso para agir. Não pensa você que Josué não desanimava diante de certas situações, não, desanimava sim, irmãos.
Não pensa você que Josué não temia diante de algumas situações que ele passava para poder conquistar, não, porque ele temia, ele tinha medo. Não é diferente não, irmãos, nós temos medo. Sim, temos medo. Sabe, irmãos, nós tememos a muitas coisas que nos sobrevêm, mas devemos temer mais a Deus, sabe? Devemos ter temor a Ele, porque Ele é poderoso para cessar. Ele é poderoso, irmãos, para dar na minha e na tua mão, porque Ele falou aqui, não temas. Ele disse para Josué, sabe, não temas. Se você observar, foi o que Deus falou para ele, para que ele não viesse temer, porque já havia dado nas mãos de Josué a vitória. Sabe, irmãos, veja bem, antes de Deus fazer, Deus falou que já tinha dado na mão de Josué. Sabe? Antes de Deus realizar na minha vida, Deus, sabe, Ele já tem entregue nas minhas mãos pela fé, sabe? Antes de Deus, sabe, irmãos, falar para você não temer a certas situações, sabe? Deus já entregou nas tuas mãos. Creia nisso. Creia nisso. Deus já entregou nas tuas mãos. Josué, irmãos, tinha muito que conquistar ainda, mas ele precisava continuar a falar com Deus e continuar lutando. Ele não podia parar, ele tinha conquistas pela frente, ele sabia disso, ele sabia que tinha conquistas. Olha, irmãos, você tem conquistas pela frente, eu tenho conquista pela frente, sabe, irmãos? E eu sei disso, você sabe disso, então não pare, continue em frente. Josué não podia parar, ele estava num processo, e quem está no processo, irmão, não pode parar. Quem está no processo tem que continuar, tem que ir em frente, sabe, irmão? Não pode parar, não pode tentar sair do processo, porque o processo, irmãos, quem colocou você no processo, quem me colocou no processo foi Deus. E Deus quer ver até onde você pode ir, sabe? Embora Ele saiba, entendeu? Embora Ele saiba até onde eu posso ir, mas eu devo perseverar, irmãos. Você deve perseverar e ir em frente. Continua orando a Deus, falando com Deus, continua lutando. Sabe, com certeza, Deus tem promessas de conquista para a minha vida e para a tua vida também. Mas precisamos continuar perseverando em oração e lutar para conquistarmos o que Deus tem para nós. Sabe, irmãos, eu creio que Deus, sabe, tem promessas de conquista para a minha vida. Deus tem promessas de conquista para a tua vida. E você não pode parar. Se você parar, você vai estar entregando os pontos para o inimigo. E você não é um derrotado, você é um vitorioso. Assim como Deus tinha para o povo de Israel, né, a maior promessa era que eles entrassem naquela terra prometida. Veja bem, irmãos, ali naquela época, naquele tempo, era uma conquista tremenda, irmãos. Você imagina bem, depois de ter vivido um tempo de escravidão dentro do Egito, depois de ter peregrinado, sabe, irmãos, no deserto, e agora, sabe, estavam entrando dentro de uma terra que eles nunca tinham visto, irmãos, sabe? Assim como tinha essa promessa para o povo de Israel, né? Deus tem promessas, a maior promessa que Deus tem para nós, sabe qual é, irmãos? A maior promessa de Deus para nós é que nós venhamos alcançar a nossa salvação, né, e entrar no reino da glória. Essa é a maior promessa de Deus para nós. Sabe por quê, irmãos? As coisas daqui perecem, sabe? Deus fez promessa para aquele povo
porque eles viviam em cativo dentro do Egito. E eles precisavam de uma liberdade, sabe? De ter uma liberdade no Senhor, sabe? De ter, sabe, irmãos, uma alegria nos seus corações de estar numa terra que eles nunca tinham visto, sabe? E eles se alegraram quando eles terminaram a sua conquista. Sabe, irmãos, eu tenho a certeza que quando nós, né, depois de conquistarmos aquilo que Deus tem para nós aqui na terra, né, e quando chegar a hora de nós entrarmos no reino da glória, irmãos, né, vai ser uma alegria tremenda, sabe? Vai ser uma alegria que nós nunca tivemos na nossa vida aqui nessa terra. Então, irmãos, Deus, Ele tem promessas para nossas vidas e nós estamos num processo. Né? Porque Deus, para cumprir essas promessas em nossas vidas, nós precisamos passar por um processo, sabe, irmãos? E Deus, Ele vai entregar nas tuas mãos, né, aquilo que você, sabe, irmãos, aquilo que Ele tem para você, Ele vai entregar nas tuas mãos. Então, irmão, persevera, fique firme. Jesus disse lá em Mateus 10, 22, que aquele que perseverar até o fim, né, será salvo. Né? E em 24, 13 também, Jesus fala que aquele que perseverar até o fim, Jesus diz aqui, ó, que nós seríamos odiados, sabe? Mas se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. Nós vamos entrar no reino da glória, sabe, irmãos? E tudo aquilo que nós conquistamos aqui vai ficar aqui. Porque a maior conquista é entrar no reino dos céus. Então continua, irmãos. Não pare, né? Não desista dos teus sonhos aqui. Não desista, né? Pois eles podem ser uma promessa de Deus para a tua vida. Pode ser uma promessa de Deus para a minha vida. Não importa o que você esteja passando. Continue falando com Deus, pois Ele é poderoso e pode te surpreender. Ele pode me surpreender em um sobrenatural, como surpreendeu esses homens. Então, irmãos, persevera. Continua em frente. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é comigo. E eu quero orar a Deus. Eu quero fazer uma oração. Uma oração para que você pare e pense. Porque olha só, irmãos. Deus, Ele agiu no sobrenatural com Josué. Parou, diz lá o texto que o sol parou. Né? A gente sabe que hoje a ciência avançada, a rotação da Terra, né? A Terra gira, né? E o Sol muda de posição de acordo com o giro da Terra, né? Então, irmãos, veja bem, mas Deus fez aquilo, sabe por quê? Porque Josué precisava, sabe, de estar ainda um pouco mais, sabe, aproveitar um pouco mais do dia para que ele tivesse a vitória. Então, persevera, irmãos, persevera, vai em frente, né? Então eu deixo essa palavra para nossa reflexão e quero orar com você. Quero orar, Senhor, em nome de Jesus. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos. Senhor, não permita, Deus, que nesse processo, porque nós estamos num processo, Deus, e temos a certeza, Deus, que a qualquer momento o Senhor, Deus, vai fazer com que nós passemos esse processo. Embora outros virão, mas, Senhor, o Senhor vai, Senhor amado, nos tirar dele. Embora vamos entrar em outro, mas desse o Senhor vai nos tirar. Porque o Senhor está passando conosco. Senhor, nos ajuda meus irmãos, ajuda a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, assim como o Senhor ajudou a Josué, assim como o Senhor ajudou lá a Pedro no capítulo 12, versículo 12, quando a igreja orava, buscava ao Senhor. Ajuda, Senhor, como o Senhor ajudou Paulo e Silas, quando começaram a falar contigo, quando começaram a te louvar, sentindo alegria em seus corações.
assim como o Senhor ajudou Josué, assim como o Senhor ajudou muitos, Deus querido, da palavra do Senhor. Ajuda, Deus, a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, toma nas tuas mãos este meu irmão que está passando esse processo. Ajuda ele, Deus, a continuar. Ajuda essa minha irmã a continuar nesse processo, Deus. Não permita, Deus, que venha parar, não, Deus. Dá ânimo, fortalece, Deus, para que siga em frente, Deus. Perseverando em falar contigo, em colocar em tuas mãos, Senhor amado, Senhor, as tuas causas, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu profetizo na vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor, que eles estejam agora recebendo força, a força precisa, Senhor, a força que eles necessitam, Deus, que o Senhor tem para dar, Deus, que nesta hora, Deus, o teu Espírito, Deus, que habita em nós, Senhor, esteja, Senhor, fortalecendo o meu irmão e a minha irmã, Senhor, para que siga em frente, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Deus. Esta é a oração que eu faço a Ti, Deus querido. E que o Senhor perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, ó Deus, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vós, em vossos lares, em vossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite. Fique em paz, em nome de Jesus.